uma transição democrática gradual, progressiva, que não cause nenhum tipo de abalo na estrutura e que não prejudique essa transição. E novas lideranças começam a surgir no movimento operário que não concordam com essa linha de transição gradual, de um lado, e do outro lado não concordam com aquele velho sindicalismo. A gente começa a ter uma febre de greves a partir de 78, 79, Betim, São Bernardo do Campo, Rio. E muitas vezes essas lideranças não estão nem na estrutura sindical, estão fora da estrutura. Você tem greve comandada por oposição sindical. Isso é uma novidade. Você tem um sindicato lá, formal, registrado, coisa e tal. Mas quem faz a greve é a oposição. Faz 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias de greve, com fundo de greve. Então você começa a criar um grande movimento sindical, um forte movimento sindical. Então o PT já nasce muito inserido na base. Tanto pelo movimento católico, quanto pelo movimento sindical. E há um terceiro movimento, que é o movimento daquelas vertentes, algumas saídas do próprio PCB, PCBR, várias vertentes comunistas que foram para a luta armada. É bom lembrar que o PCB não entrou na luta armada. É o único partido de esquerda que não entra, até o PCdoB teve, a Guerrilha do Araguaia, até setores ligados ao absolutismo tiveram, a Paraó, o PCB não entra na luta armada, e com isso, ele perde vários setores mobilizados da classe média, principalmente do estudantado, que vão para a luta armada, e basicamente todos esses setores acabam vindo para o PT. Né? E alguns setores que foram ligados ao PCB, setores do trotskismo, já existe um movimento trotskista organizado no Brasil que vai quase que todo, né? Se não todo, vai dentro do PT também. Criam as vertentes mais à esquerda do PT, quase todas são saídas desse movimento político bem antigo, bem estruturado, né? E que vai influenciar também na formação do partido. Tem um quarto eixo que se fala pouco, mas tem uma intelectualidade não marxista no Brasil, que não me vem para o PT, Sérgio Buarque, outros intelectuais, que acham que existe um monopólio do pensamento marxista no Brasil. Então o PT nasce de uma confluência muito grande, uma pluralidade imensa de ideias. Né? Ele é fundado em 10 de fevereiro de 80, e ele basicamente se caracteriza de ser um partido de frente. É uma frente, porque se você for pensar nos partidos anteriores, seria impossível essa pluralidade dentro do PCB, dentro do PCdoB, com o centralismo democrático. Isso não caberia. Por isso que desde o início o PT dá o direito às pessoas formarem tendências, correntes de pensamento dentro do partido, para que essa diversidade seja abrigada. Embora a autonomia não seja independência, você tem até hoje no PT, isso explica porque há tantas tendências no PT, essa confluência de vertentes de pensamento que deu essa capilaridade e essa pluralidade do partido. Isso é muito importante. E o PT se forma como um partido socialista. A gente tem esquecido disso. O PT não é um partido puramente institucional. Muito pelo contrário. Ele nasce à margem da institucionalidade. Lembrando que o PT, inclusive, não assina a Constituição. É contrário. O PT vai na luta pela direta já e depois é contrário àquele movimento do colégio eleitoral de eleger o Tancredo Neves, porque ele está numa luta que vai além da institucionalidade. Esses movimentos que foram formados à margem da institucionalidade. Então o partido é um partido que tem um pé na institucionalidade, mas tem um pé fora do institucional no movimento popular. E é um partido desde o seu nascimento socialista. É muito importante frisar que isso não é só uma palavra. É um objetivo final de uma sociedade emancipada da exploração de classes. Ah, mas o PT ele não é um partido marxista, nem comunista assim, mas é um partido socialista. Então, mesmo para os setores social-democráticos do partido, a palavra socialista é programática. Então, a única coisa que unia todas aquelas correntes dentro do partido era o eixo programático central socialista. Né? Fazendo um salto muito grande, porque isso aqui não é uma aula de história, para o tempo atual, é muito importante lembrar isso para saber para que caminho a gente vai. Você desculpa meu tempo, porque senão começa a correr. Né? A gente está um pouco doente de institucionalidade. Nós ganhamos 4 eleições seguidas e fomos golpeados sem reação. O que mais assusta no PT não é a gente ter sido golpeado, é ter sido golpeado sem botar o povo na rua. Na greve do ABC Paulista, a gente chegou a ter 150 mil, 200 mil, 300 mil pessoas na greve. O 1º de maio de 80 lá foi um local onde tinha mais gente no Brasil. Foi um evento nacional, a intelectualidade foi para lá. A gente fez um evento gigantesco, né, que configurava ali o crescimento de um partido enraizado na classe operária e enraizado no povo trabalhador. Quando a gente cai golpeado, né, quando Dilma é golpeada,
a gente não consegue em nenhum lugar do Brasil colocar 100 mil pessoas na rua. Um dos motivos é porque a gente acreditou demais na institucionalidade, acreditou demais que simplesmente estar dentro do aparelho daria para a gente as condições para fazer a mudança no Brasil. Isso é falso. Se viu claramente que é falso quando aconteceu a primeira crise. Uma crise que quase nos deu uma nova ditadura militar. Tanto no ano anterior, né, tanto em 2021, naquele 7 de setembro, quanto no dia 8 de janeiro de 2023, estivemos muito perto de um golpe militar no Brasil. Não é, todos aqui, é só olhar, estudar, ver os diálogos, sabem que faltou isso para a gente ter uma nova ditadura militar. Todo mundo sabe quando começa e ninguém sabe quando termina. A última vez que os militares tomaram o poder dizendo, ó, vamos entregar logo daqui a pouco, entregaram 20 anos depois. Né? E muita gente fala, ah, mas não tinha conjuntura internacional. Depois que o golpe é dado, as coisas se ajeitam. Então, essa tranquilidade de muita gente que está tão acostumada à institucionalidade explica um pouco a nossa passividade. Então a gente tem que começar a pensar que partido a gente quer. Formação é para isso. Formação não é para discutir tática e estratégia eleitoral somente. A gente teve 2 dias de debate, eu estou quase fazendo uma avaliação disso. O que me assusta é que a gente chama para formação e no minuto seguinte está como forma de eleição. O PT está doente de eleição. E as pessoas só falam de eleição. E a gente não consegue mais disputar a hegemonia na sociedade, e essa é o grande objetivo do PT, porque a gente só pensa no momento eleitoral. A gente está saindo da disputa de corações e mentes, coisa que o outro lado está fazendo. O fascismo, mesmo no poder, mesmo não estando mais no governo, ele faz o tempo inteiro a disputa de hegemonia dentro da sociedade. A gente tem que voltar a fazer essa disputa de hegemonia. A gente está na eleição para quê? Óbvio que é importante, a gente aqui não é do PSTU, se eu fosse ultra-esquerdista, não estaria nessa mesa aqui. Eu me identifico com o PT, embora tenha críticas à forma como o PT atua hoje. A gente sabe que a eleição é importante. A gente não está no governo dos sonhos, mas o governo Bolsonaro seria o pesadelo de todos os brasileiros. Sem dúvida. A gente sabe que é uma diferença enorme entre você pagar R$55 o quilo da alcatra e pagar 24. Então, efetivamente, o governo, a eleição, é importante. O tipo de aliança que a gente fez para derrotar o bolsonarismo, de uma frente ampla, que foi muito discutida, é Alckmin, não é Alckmin, até onde vai essa frente ampla, tem que ser alicerçada com o objetivo imediato, tático, mas com o objetivo estratégico de longo prazo. Como é que a gente vai vencer o fascismo? Ou daqui a 4 anos a gente vai depender de novo da personalidade do Lula, da estrela do Lula, da adoração ao Lula, da figura do Lula. Em 4 anos a gente vai reconstruir um partido com base popular, ou vai de eleição a eleição, contando garrafinha para saber que tipo de aliança pragmática a gente faz para ter um vereador a mais no município, 2 vereadores a mais no município, às vezes vereadores que inclusive usam a estrela vermelha, mas que não são petistas. Vereadores que estão filiados ao partido e que atuam contra o nosso programa. Vereadores que são do PT, mas que na hora de votar, votam na reforma contra os trabalhadores da educação, votam na reforma contra os servidores públicos, votam em leis reacionárias, porque efetivamente não tem identidade programática com o objetivo do partido. Então a gente tem que pensar efetivamente, não só na eleição, a gente tem que pensar que partido a gente quer e como a gente volta a disputar a hegemonia na sociedade. Se a gente não disputar a hegemonia na sociedade, daqui a 4 anos, a gente vai correr o perigo de ver o fascismo entronizado de novo. Ontem eu marquei 4 momentos do Lula, e eu acho que, aí eu e o Olavo concordamos nisso, o Lula de 2023, em termos de fala para a sociedade, é muito melhor que o primeiro e o segundo Lula, porque ele tem enfrentado, e a gente tem que começar a pensar como a gente faz esse enfrentamento para fazer o partido crescer. O Frei Beto escreveu um artigo, o Olavo lembrou o artigo, com certeza vai lembrar de novo, estou roubando uma fala do Olavo, ele vai ficar pau da vida, já está na programação dele, que ele diz claramente que o programa social sozinho não faz a gente ganhar força dentro da população. A gente fez o programa do Bolsa Família, fez um programa muito mais importante que o Bolsa Família, que foi do aumento do salário mínimo, que esse é o programa mais inclusivo que o Bolsa Família, e fomos golpeados sem resistência popular, porque a gente não fez o enfrentamento ideológico. Aliás, dentro do partido, muitas vezes, tem companheiro que fala pra gente não fazer nenhum tipo de enfrentamento. Toda vez que tem enfrentamento ideológico, fala assim, não fale isso não, que isso assusta. Não fale isso não, que vai deixar a população triste.
Ah, o Malafaia é um fascista, não pode falar que o Malafaia é um fascista porque o meu vizinho é da Assembleia de Deus. Dane-se. A gente tem que pegar pessoas como Malafaia, que não são mais pastores, mas que são hoje membros do Cristo fascismo, e dizer, esse cara é um líder fascista, tem que botar o guiso no gato. Porque eles botam o guiso no gato o tempo inteiro. A escola sem partido que eles construíram foi uma escola que é professor aqui, sabe o que passou na sala de aula. Persecutória dos professores. Os professores sofreram vexames na sala de aula, foram filmados, foram chamados na direção, foram processados. A gente tem que perder a vergonha de ser petista e tem que ter clareza programática. Muito bem. Tem que dizer qual é o nosso pensamento. Eu vou recuperar 4 minutos de Lula sobre isso. Ele agora no Foro de São Paulo, Lula já deu umas escorregadas. Eu já vi o Lula dizendo, por exemplo, que a melhor coisa da União Soviética foi ter feito o capitalismo avançar nos países europeus. Eu acho uma fala ruim. O fato de eu defender o Lula não quer dizer que tudo que ele fala, eu falo, pô, legal, Lula. Ele fez uma fala maravilhosa agora, botou o guiso no gato. Né? Não me envergonha ser chamado de comunista ou socialista. Me envergonharia ser chamado de fascista. Todo mundo viu essa fala. É uma fala que pontua, que diz, ó, a direita é fascista, nós podemos ser socialistas e comunistas e não tem problema. Isso é uma fala ideológica. Isso é uma fala que pontua o PT para a esquerda. Outra fala, né, em Paris, aquele discurso, botando o dedo na ferida, falando de imperialismo, dizendo os culpados pela crise ambiental, pela crise alimentar, pela crise mundial, são os países ricos. Com tudo que isso acarreta, de pancada no Lula, porque no dia seguinte é pancada, porque é disputa ideológica. Ali o Lula está fazendo disputa ideológica. Outra fala importante, guerra da Ucrânia. Queriam que ele fizesse uma fala como o Boric no Chile fez vergonhosamente a favor da OTAN. Ele falou assim, há uma invasão, a Rússia invadiu, mas a OTAN é culpada também. Não vou me aliar à Ucrânia, tem que sentar, conversar e parar a guerra. Posição excepcional. Sei que tem muita gente que apoia a Rússia na guerra, não vou entrar nessa discussão, mas a posição mais defensável é essa. Paz imediata sem anexação. Congelamento da guerra. E para fazer isso tem que ter coragem. No dia seguinte só pancada no Lula. Então o Lula está pautando o partido para a esquerda. Não que ele seja o mais à esquerda do partido. E nós temos que recuperar essa dinâmica socialista do partido. A gente não pode mais ter vergonha do vermelho, ter vergonha do socialismo, ter vergonha de fazer a formação, de discutir que socialismo queremos, porque não é uma unanimidade no partido. A gente tem várias concepções de socialismo. Mas a gente tem que recuperar programaticamente o partido, porque só assim a gente vai formar liderança. Porque não pode formar gente viciada em eleição. Gente que entra no partido só porque quer uma legenda. Gente que entra no partido só porque quer ser vereador. Gente que entra no partido só porque quer negociar um carguinho na Câmara. Não é esse o PT que a gente tem que construir. Muito bem. A gente não pode discutir estratégia eleitoral em cima disso. Obviamente que a estratégia eleitoral, uma das análises é como o partido cresce. Mas não pode crescer, por exemplo, fazendo uma aliança com o bolsonarista e perdendo musculatura na juventude, como aconteceu no Rio de Janeiro. O PSOL cresceu no Rio de Janeiro graças aos erros políticos do PT. Porque a juventude migrou para o PSOL quando viu a gente se aliando ao Sérgio Cabral, quando viu a gente se aliando antes ao Paes. Hoje é uma outra situação. Quando a juventude não sentiu que o PT expressava os seus ideais de luta. Então é muito importante também a gente não pensar só em cargo, pensar no que vai acarretar no partido a médio e a longo prazo. Se perder uma eleição, de repente, no município, tendo o programa correto, não vai fazer com que o PT cresça em representação dentro da sociedade. Em vez de ter um vice-prefeito do lado de um bolsonarista que vai pegar o PT e jogar na berlinda. Eu tenho o quê? 1 minuto ainda? Então, para encerrar, dar um exemplo concreto. A gente lutou muito para ter um prefeito em Teresópolis. Tivemos. Terra arrasada. Hoje o PT está destruído em Teresópolis porque a gente elegeu uma pessoa que não era do partido, que a gente acreditou que poderia levar o nosso programa, não levou. Foi acusado de todas as piores coisas e comprova que é pior. E hoje a gente não consegue reconstruir o partido. Então há vitórias que são vitórias de pirro. A gente não pode ter como objetivo, único e simplesmente, estar no governo. Porque isso não é projeto popular, nem projeto de poder, nem projeto de transformação. A gente ganha uma eleição e daqui a pouco a gente se destrói como partido. Então, nesse momento que a gente tem que discutir estratégia eleitoral, essa estratégia eleitoral tem que ser discutida
dentro de conteúdo programático, de uma estratégia de longo prazo, para que o PT volte a fazer a disputa ideológica e volte a conquistar corações e mentes. É só olhar como essa sala está envelhecida. São poucos jovens aqui. Tem essa menina aqui, que parece ser jovem, né? Deve ser, não sei que tem. A não ser que o botox esteja muito bom, né? Tem o Vitor, e o resto é acima de 30. Tem mulher para me bater aqui, né? Ah, o rapaz ali, o outro ali. Sim. Eu sei que muitas mulheres vão bater aqui, porque eu vou dizer que a maioria está acima dos 30, né? Como assim? Mas é um partido envelhecido porque não tem uma clareza para discutir com a juventude, para terminar mesmo. O partido se rejuvenesceu, a gente não conseguiu trazer para dentro do partido da última eleição, porque a luta contra o fascismo dialogou com a juventude. O programa máximo, o PT reconquistou, inclusive, influência eleitoral, tinha perdido muito em 2018 e recuperou, porque o programa máximo de enfrentamento ao partido trouxe muita gente para dentro do partido. Quando a gente faz políticas que são inversas a isso, quando a gente faz aliança com o bolsonarismo, quando a gente tira foto com o Pazuello, quando a gente elogia o Cláudio Castro, essas pessoas se decepcionam e vão procurar bater em outro terreiro. Então é muito importante que a nossa estratégia política eleitoral não seja contrária ao nosso programa e não leve a uma derrota em médio e longo prazo. É isso. Paro por aqui para não passar do tempo.